Este é o audiolivro A Jornada do Contentamento. Introdução. Desde que somos crianças, sonhamos com ela, a felicidade, como se fosse um tesouro escondido, um lugar mágico que alcançaremos quando a vida, finalmente, se alinhar. Talvez você já tenha imaginado que a felicidade está no próximo grande momento, o diploma na mão, o amor da sua vida ao seu lado, a promoção tão esperada, ou aquela viagem que promete mudar tudo. Mas quantas vezes, ao cruzar a linha de chegada de um sonho, você sentiu um vazio sutil, uma voz que sussurra: ainda falta algo. Esse vazio não é um defeito, é um convite. Um convite para descobrir que a verdadeira felicidade não está no que conquistamos, mas no que escolhemos aceitar e valorizar ao nosso redor. Vivemos em um mundo que nos ensina a correr. As vitrines brilham com promessas de uma vida melhor, as redes sociais exibem fragmentos de perfeição, e até nossas conversas mais simples giram em torno do que ainda não temos. Somos bombardeados pela ideia de que a felicidade mora lá fora, em mais posses, mais validação, mais sucesso. Mas a espiritualidade nos oferece uma verdade mais profunda. A felicidade não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada que começa agora, no coração que aprende a se contentar. Como nos consola o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa promessa não fala de uma vida sem desafios, mas de uma paz que transcende as circunstâncias, uma paz que nasce quando confiamos na presença divina que nos sustenta. Conheci Carolina, uma mulher que parecia ter tudo o que o mundo valoriza, uma carreira de sucesso, uma família amorosa, uma vida cheia de conquistas. Mas, em uma noite silenciosa, ela me confessou: eu corri tanto atrás dos meus sonhos que esqueci como parar e simplesmente estar. Carolina sentia um vazio que nenhuma realização preenchia. Foi em um retiro espiritual que ela começou a mudar. Durante uma meditação guiada, ela foi convidada a fechar os olhos e agradecer por um único momento do dia: o calor do sol em sua pele, o som da voz de sua filha, a força que a sustentava. Naquele instante, algo mudou. Pela primeira vez ela disse: senti que não precisava de mais nada. Eu estava em paz. Carolina descobriu o que este livro propõe. O contentamento é o caminho para a verdadeira felicidade, uma jornada de volta ao lar do coração, onde Deus já colocou tudo o que precisamos. O contentamento não é conformismo. Não é desistir dos sonhos ou ignorar os desafios. É uma escolha espiritual, um ato de fé que nos permite encontrar alegria no agora, mesmo quando o agora é imperfeito. É reconhecer que cada momento, cada respiração, cada pequeno detalhe da vida carrega a assinatura do divino. Quando escolhemos o contentamento, paramos de buscar a felicidade no futuro e começamos a vivê-la no presente. É como abrir uma janela em uma casa escura. A luz que sempre esteve lá fora entra, iluminando tudo. A jornada do contentamento, em direção à felicidade, é um convite para caminhar esse caminho com intenção e graça. Neste livro, você encontrará histórias de pessoas como Carolina, que transformaram suas vidas ao abraçar o contentamento. Você descobrirá práticas simples, mas poderosas, que o ajudarão a cultivar gratidão, simplificar sua vida, superar a inveja, encontrar paz nas dificuldades e nutrir relações com amor e aceitação. Cada capítulo é um passo, cada reflexão é uma semente plantada no jardim da sua alma. Não é uma jornada para mudar o mundo ao seu redor, mas para transformar a forma como você o enxerga. Por que embarcar nessa jornada? Porque o contentamento é mais do que uma prática, é uma maneira de viver que alinha seu coração com o divino. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O contentamento é essa busca, não por mais coisas, mas por mais presença, mais paz,
mais conexão com o Criador que nos chama a cada momento. É um convite para parar de correr e começar a viver. Ao longo destas páginas, você será guiado por reflexões que tocam a alma, histórias que inspiram e exercícios que transformam. Não é preciso ser perfeito, é preciso apenas estar disposto a dar o primeiro passo. Talvez você esteja em um momento de abundância, ou talvez enfrente tempestades que parecem apagar sua esperança. Seja qual for sua realidade, este livro é para você. Ele é um lembrete de que a felicidade não está no que você ainda não tem, mas no que você escolhe ver, no agora, no amor, na presença de Deus que nunca o abandona. Um convite para começar. Antes de seguir para o primeiro capítulo, reserve um momento para refletir. O que, neste exato momento, faz seu coração sentir paz? Talvez seja o silêncio de uma manhã tranquila, o sorriso de alguém que você ama, ou a simples certeza de que está vivo. Pegue um papel e escreva uma frase de gratidão por esse momento. Por exemplo, sou grato pelo ar que respiro, que me lembra que estou aqui. Essa pequena prática é o primeiro passo na jornada do contentamento, um passo em direção à verdadeira felicidade. Vamos caminhar juntos, com fé, sabendo que cada passo nos leva mais perto do lar onde a felicidade mora, dentro de você, no agora, na presença divina. Este é o audiolivro, A Jornada do Contentamento. Capítulo 1, A Ilusão da Falta. No fundo da alma, todos nós já sentimos um vazio que não explica. É uma inquietação sutil, uma voz que sussurra que algo nos falta. Mais dinheiro, mais sucesso, mais amor, ou talvez um momento perfeito que ainda não chegou. Esse vazio não é novo, ele acompanha a humanidade desde sempre, mas o mundo moderno o amplifica com uma força avassaladora. Anúncios prometem que o próximo produto trará realização, redes sociais exibem vidas que parecem intocáveis, e até nossas conversas cotidianas giram em torno do que ainda não conquistamos. Mas esse vazio não é um sinal de que precisamos de mais, é um chamado espiritual para olhar para dentro, para descobrir que a verdadeira felicidade já mora em nós, no contentamento. A ilusão da falta é uma armadilha que nos mantém presos. Ela nos faz acreditar que a felicidade está sempre um passo à frente, no emprego dos sonhos, no relacionamento ideal, na casa perfeita. Mas quando alcançamos esses objetivos, muitas vezes o vazio persiste, agora vestindo uma nova forma. Por quê? Porque a felicidade que buscamos fora de nós é uma miragem, uma promessa que se desfaz ao toque. Eclesiastes 3:11 nos oferece uma chave. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse vazio que sentimos não é por coisas materiais, mas por uma conexão com o eterno, com o divino que nos chama a cada momento. Conheci Ana, uma mulher que parecia ter tudo o que o mundo valoriza: uma carreira de sucesso, uma vida social vibrante, uma casa confortável. Mas, em uma noite de conversa sincera, ela confessou: eu corro tanto atrás do que quero que esqueço de viver o que já tenho. Sempre sinto que falta algo. Ana estava presa na ilusão da falta, uma crença que a fazia buscar incessantemente a próxima conquista. Foi em um retiro espiritual que sua perspectiva mudou. Durante uma meditação silenciosa, guiada por um versículo bíblico, Ana foi convidada a fechar os olhos e notar o que já tinha: o calor do sol em sua pele, o som de pássaros ao longe, a força que a sustentava dia após dia. Naquele momento, ela sentiu uma paz que não explicava. Pela primeira vez ela disse: senti que não precisava de mais nada. Eu estava completa. Ana não foi a única. Conheci também Marcos, um jovem empreendedor que media seu valor pelo número de seguidores nas redes sociais. Ele vivia comparando suas conquistas com as de outros, sentindo que nunca era suficiente. Um dia, durante uma crise de ansiedade, ele decidiu parar e orar.
pedindo clareza. Em silêncio, ele percebeu que sua busca por validação externa o afastava da paz interior. Começou a focar no que já tinha, sua saúde, sua família, sua capacidade de criar, e descobriu uma alegria que não dependia de likes ou aplausos. A história de Ana e Marcos nos mostra que a ilusão da falta é uma mentira que podemos desaprender, uma sombra que se dissipa quando escolhemos enxergar com os olhos da fé. A espiritualidade nos convida a mudar essa perspectiva. Ela nos ensina que a verdadeira abundância não está no que acumulamos, mas no que já nos foi dado, a graça de um novo dia, o amor de quem nos cerca, a presença de Deus que nunca nos abandona. O contentamento é o primeiro passo para dissolver a ilusão da falta, um ato de confiança que nos lembra que somos suficientes, porque somos amados pelo Criador. Quando paramos de correr atrás do que não temos, começamos a ver a felicidade que já mora em nós, no agora, no simples, no eterno. Este é o audiolivro, A Jornada do Contentamento. Capítulo 2. A gratidão como fundamento. A gratidão é a pedra angular do contentamento, a luz que ilumina o que já temos em um mundo que nos ensina a focar no que falta. Ela não é apenas um sentimento passageiro, mas uma escolha espiritual que nos reconecta ao divino presente em cada momento. Como nos ensina o Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A gratidão nos convida a regozijar, a encontrar alegria no agora, reconhecendo cada instante como uma dádiva sagrada. Pense em um momento em que você sentiu gratidão verdadeira, talvez o calor de uma xícara de café em uma manhã fria, o sorriso de uma criança, ou o silêncio que abraça a alma após um dia agitado. Esses instantes, por mais simples que sejam, têm o poder de nos ancorar no presente, de nos lembrar que a felicidade não está no futuro, mas aqui. A gratidão é um antídoto para a insatisfação, uma ponte que nos leva de volta ao coração de Deus, onde a verdadeira felicidade reside. Conheci João, um homem que enfrentou anos de dificuldades financeiras e pessoais. No auge de suas lutas, ele se sentia preso, convencido de que a felicidade só viria quando sua vida melhorasse. Um dia, durante uma homilia, ele ouviu: agradeça, mesmo quando não entender. Desafiado, João começou a notar pequenas bênçãos, um prato de comida quente, o apoio de um amigo, a força para enfrentar cada dia. No começo, parecia forçado, ele admitiu, mas, com o tempo, vi que até nos dias mais difíceis havia algo pelo que agradecer. Essa mudança transformou sua visão de mundo. João não tinha mais dinheiro ou menos problemas, mas encontrou uma paz que não dependia das circunstâncias. A história de João ecoa a de Sofia, uma estudante que vivia ansiosa com o futuro. Ela se preocupava com notas, carreira e o que os outros pensavam dela. Um professor sugeriu que ela começasse a agradecer por pequenas coisas diariamente. Sofia começou a notar a beleza ao seu redor, o céu azul, uma conversa com um colega, a chance de aprender. A gratidão me fez perceber que eu já tinha tanto, ela disse. Não era sobre ignorar o futuro, mas sobre viver o presente. A gratidão trouxe a Sofia uma serenidade que ela nunca imaginara. A espiritualidade nos ensina que a gratidão é um ato de fé. Quando agradecemos, reconhecemos a mão de Deus em tudo, na criação, nas pessoas, nos desafios que nos moldam. Ela nos alinha com a abundância divina, mostrando que a felicidade não está no que conquistamos, mas no que escolhemos ver. Ao cultivar a gratidão, abrimos o coração para a presença de Deus, encontrando a verdadeira felicidade no contentamento. Este é o audiolivro, A Jornada do Contentamento. Capítulo 3. Contentamento e simplicidade. Em um mundo que celebra o excesso, a simplicidade é um ato de coragem espiritual. Estamos cercados por mensagens que nos dizem para acumular mais coisas, mais compromissos,
mais conquistas, mais validação. As vitrines brilham com promessas de uma vida melhor, as redes sociais nos mostram o que deveríamos ter, e até nossas agendas lotadas refletem a crença de que estar ocupado é sinônimo de estar vivo. Mas, no fundo da alma, muitos de nós ouvem um sussurro diferente, um chamado para algo mais leve, mais livre, mais alinhado com o que realmente importa. A simplicidade não é apenas uma escolha prática, é um caminho sagrado que nos conduz ao contentamento, ensinando-nos que menos pode ser, na verdade, mais. Imagine uma casa cheia de objetos, cada canto abarrotado de coisas que raramente usamos. Cada item carrega uma história, uma compra impulsiva, um presente guardado por obrigação, uma relíquia que mantemos por medo de deixar ir. Agora, imagine a sensação de abrir espaço, de desapegar do que não é essencial, e descobrir que o vazio que resta não é um vazio de perda, mas um espaço sagrado, um lugar onde a luz do divino pode entrar. A simplicidade é esse ato de abrir espaço, no coração, na mente, na vida, para acolher a presença de Deus que já está conosco. Como nos ensina Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A simplicidade nos ajuda a realinhar nosso coração com o que é eterno, deixando de lado o que é temporário. Conheci Maria, uma mãe de 2 filhos que vivia sobrecarregada por uma rotina frenética. Entre o trabalho, as tarefas domésticas, as atividades escolares das crianças e as pressões sociais para acompanhar os outros, ela sentia que sua vida era uma corrida sem fim. Eu estava exausta, Maria me contou. Sentia que precisava fazer mais, ter mais, ser mais, mas nunca era o suficiente. Um dia, inspirada por uma leitura espiritual durante um retiro, Maria decidiu experimentar a simplicidade. Ela começou pequeno, revisou seu armário e doou roupas que não usava há anos, liberando espaço físico e mental. Depois, reduziu compromissos sociais que não refletiam seus valores, como reuniões que só serviam para preencher a agenda. Foi como se eu tivesse voltado a respirar, ela disse. Percebi que não precisava de tanto para me sentir completa. O que eu realmente queria era tempo, tempo para estar com meus filhos, para orar, para sentir Deus na minha vida. A história de Maria ecoa a de Lucas, um executivo de meia-idade que vivia para acumular. Sua casa estava cheia de objetos caros, sua agenda repleta de reuniões, e sua mente ocupada com a próxima promoção. Mas, em um momento de exaustão, ele se sentiu vazio. Eu tinha tudo o que o mundo dizia que eu deveria querer, Lucas confessou, mas não tinha paz. Durante um retiro de silêncio, ele foi desafiado a simplificar. Lucas começou a priorizar momentos com a família, a oração matinal e caminhadas na natureza, em vez de buscar mais status. Ele vendeu itens que não usava e começou a dizer não a compromissos desnecessários. A simplicidade me trouxe de volta para o que realmente importa, ele disse. Descobri que a felicidade não está em ter mais, mas em ser mais presente. A simplicidade é um ato de confiança na providência divina. Ela nos lembra que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na presença de Deus que nos sustenta. Quando abrimos mão do supérfluo, criamos espaço para o essencial, para a paz, para o amor, para a conexão com o Criador. Essa ideia não é nova, ela ecoa em tradições espirituais ao longo dos séculos. No budismo, por exemplo, a simplicidade é vista como um caminho para a clareza mental, uma forma de liberar a mente do apego para encontrar a verdadeira liberdade. No estoicismo, filósofos como Sêneca ensinavam que a felicidade vem de viver de acordo com a natureza, focando no que está sob nosso controle. E, na tradição cristã, Jesus nos convida a olhar para os lírios do campo, Mateus 6:28-29, que não se preocupam, mas são cuidados por Deus. Cada uma dessas perspectivas aponta para a mesma verdade.
A simplicidade nos aproxima da felicidade que mora no contentamento. Mas por que é tão difícil abraçar a simplicidade? Porque o mundo nos condiciona a temer o menos. Temos medo de que simplificar signifique perder status, conforto ou até nossa identidade. Mas a simplicidade não é privação, é libertação. É reconhecer que nossa verdadeira identidade está em sermos filhos de Deus, não nas coisas que acumulamos. Conheci Ana Clara, uma jovem artista que vivia ansiosa por fazer mais projetos, mais exposições, mais reconhecimento. Ela sentia que sua arte nunca era suficiente. Um dia, durante uma conversa com um mentor espiritual, ela foi desafiada a simplificar sua vida criativa. Ana Clara começou a focar em criar por amor, não por validação. Ela reduziu o ritmo, escolhendo projetos que a conectavam ao seu propósito, e começou a orar antes de cada pincelada, pedindo inspiração divina. Eu percebi que criar com simplicidade me trouxe mais alegria do que qualquer aplauso, ela disse. Sua arte tornou-se mais autêntica, e sua alma, mais leve. A simplicidade também nos ensina a valorizar o tempo, nosso recurso mais precioso. Quando simplificamos, ganhamos tempo para o que realmente importa: oração, relacionamentos, momentos de silêncio. Conheci José, um agricultor que vivia uma vida simples no interior. Ele não tinha muito em termos materiais, mas sua rotina era cheia de significado. José acordava cedo, agradecia pelo nascer do sol, trabalhava a terra com cuidado e reservava as noites para conversar com a família. Eu não tenho muito, ele me disse, mas tenho tudo o que preciso: Deus, minha família, a terra. A simplicidade de José era um reflexo de sua fé, uma confiança de que a vida, em sua essência, já é suficiente. A simplicidade nos convida a realinhar nossa vida com o divino. Ela nos ensina que a felicidade não está em acumular, mas em abrir espaço para o que é eterno. Quando desapegamos do que pesa, descobrimos que a verdadeira riqueza está no agora, na respiração que nos sustenta, no amor que nos cerca, na presença de Deus que nunca nos deixa. O contentamento nasce dessa escolha: viver com menos, mas com mais coração. Este é o audiolivro A Jornada do Contentamento. Capítulo 4. Lidando com a inveja e a comparação. No silêncio do coração, há momentos em que uma sombra sutil se insinua, uma voz que aponta para o que os outros têm e nós não. A inveja e a comparação são como nuvens que encobrem a luz do contentamento, roubando nossa paz e nos afastando da presença divina que habita o agora. Vivemos em um mundo que amplifica essa tentação. As redes sociais exibem vitrines de vidas aparentemente perfeitas, as conversas casuais destacam conquistas alheias, e até nossos próprios pensamentos nos levam a medir nossa história pela dos outros. Mas a espiritualidade nos oferece uma verdade libertadora: nossa felicidade não está na vida de outra pessoa, mas no caminho único que Deus traçou para nós. Como nos ensina Gálatas 6,4, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A inveja é uma emoção humana, não um pecado a ser temido, mas um sinal a ser compreendido. Ela surge quando percebemos algo que desejamos: sucesso, beleza, relacionamentos, ou até mesmo paz interior, na vida de outra pessoa. No entanto, a inveja nos engana ao sugerir que a felicidade é um recurso limitado, que a alegria de outro diminui a nossa. A comparação, por sua vez, nos prende a uma ilusão ainda mais profunda: a de que nossa vida só será suficiente quando se parecer com a de outra pessoa. Essas sombras nos afastam do contentamento, mas também nos oferecem uma oportunidade, a chance de redirecionar nosso olhar para dentro, para a abundância que já carregamos. Conheci Clara, uma jovem de 28 anos que vivia imersa na comparação. Como muitos de nós, ela passava horas nas redes sociais,
admirando as conquistas alheias, as viagens exóticas de uma amiga, a carreira meteórica de um colega, o relacionamento perfeito de uma influenciadora. Eu sentia que minha vida era pequena, Clara confessou em uma conversa sincera. Eu queria o que eles tinham, e isso me fazia sentir que nunca era o bastante. Clara trabalhava como designer gráfica, tinha amigos leais e uma família amorosa, mas a comparação a cegava para essas bênçãos. Sua virada veio durante um retiro espiritual, onde um facilitador a desafiou a pausar as redes sociais por uma semana e a orar diariamente, pedindo para ver sua vida com os olhos de Deus. No início, foi difícil. Mas, aos poucos, Clara começou a notar o que já tinha: a liberdade de criar em seu trabalho, as conversas profundas com amigos, a saúde que a sustentava. Eu percebi que minha inveja era uma distração, ela disse. Quando comecei a valorizar minha própria história, encontrei uma paz que nenhuma rede social poderia me dar. A história de Clara ecoa a de Rafael, um contador de 35 anos que invejava as promoções de seus colegas de trabalho. Ele se sentia estagnado, preso em um ciclo de ressentimento. Eu via os outros subindo e pensava: por que não eu? Rafael compartilhou. Sua mudança começou quando ele participou de um grupo de estudos bíblicos e refletiu sobre o versículo de Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Inspirado, Rafael decidiu celebrar as conquistas de seus colegas, orando por eles em vez de se comparar. Ele também começou a focar em seus próprios talentos, sua paciência, sua habilidade de ensinar os mais jovens no escritório. Quando parei de me comparar, comecei a ver o valor do que eu já fazia, ele disse. A inveja de Rafael se transformou em gratidão, e sua vida profissional ganhou um novo sentido. A inveja e a comparação não são apenas desafios modernos, elas são tão antigas quanto a humanidade. Na Bíblia, encontramos Caim, que invejou a oferta de Abel, Gênesis 4:4-5, ou os discípulos que discutiam sobre quem seria o maior, Marcos 9:34. Em cada caso, a inveja nasceu de um olhar desviado do propósito divino. A espiritualidade nos ensina que cada vida é uma tapeçaria única, tecida com fios de graça e propósito. Quando nos comparamos, esquecemos que nosso caminho é singular, desenhado por Deus para refletir sua glória de uma maneira que ninguém mais pode. A felicidade não está em sermos como os outros, mas em sermos quem fomos chamados a ser. Além da tradição cristã, outras perspectivas espirituais reforçam essa verdade. No budismo, a inveja é vista como um dos venenos da mente, que nos afasta da paz interior. A prática da compaixão, ou metta, nos convida a desejar o bem para os outros, dissolvendo a inveja com amor. No estoicismo, filósofos como Epicteto ensinavam que devemos focar no que está sob nosso controle, nossas ações, nossos valores, e não nas conquistas alheias. Essas tradições, embora diferentes, convergem para uma mesma sabedoria. A inveja se dissolve quando escolhemos celebrar a vida dos outros e confiar no nosso próprio caminho. Conheci também Marina, uma mãe solo que sentia inveja das famílias perfeitas que via nas redes sociais. Eu olhava aquelas fotos de famílias sorridentes e pensava que minha vida nunca seria assim, ela disse. Marina lutava para criar seu filho com recursos limitados, e a comparação a fazia sentir menos. Durante uma sessão de aconselhamento espiritual, ela foi convidada a refletir sobre Salmo 3:9-14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Marina começou a enxergar sua jornada como única, valorizando os momentos com seu filho, as risadas durante o jantar, as histórias antes de dormir. Eu percebi que minha vida não precisava ser como a dos outros para ser boa, ela disse. Minha felicidade estava nos momentos que já vivíamos. A inveja e a comparação também podem surgir em nossa vida espiritual.
Às vezes, olhamos para alguém que parece mais conectado com Deus, alguém que ora com facilidade, que parece inabalável na fé, e nos sentimos inadequados. Conheci André, um jovem que evitava grupos de oração porque se sentia inferior aos outros membros, que pareciam ter uma fé inabalável. Eu achava que minha fé era fraca, ele confessou. Um mentor espiritual o ajudou a entender que a fé é uma jornada pessoal, não uma competição. André começou a valorizar seus próprios momentos de conexão com Deus, uma oração silenciosa, um versículo que tocava seu coração. Eu parei de me comparar e comecei a me aproximar de Deus do meu jeito, ele disse. Lidar com a inveja e a comparação é um ato de fé. É escolher acreditar que o plano divino para nós é suficiente, mesmo quando parece diferente do dos outros. É reconhecer que a felicidade não é um recurso escasso, mas uma fonte abundante que flui quando abrimos o coração. Quando celebramos as vitórias dos outros sem nos diminuir, criamos espaço para o contentamento florescer. A verdadeira felicidade não está em ter o que os outros têm, mas em abraçar o que Deus nos deu, nossa história, nossos dons, nosso caminho único. Essa mudança de perspectiva não é instantânea, é uma jornada. Cada vez que a inveja surgir, ela é um convite para olhar para dentro, para perguntar: o que esse sentimento revela sobre meus desejos? Talvez a inveja por uma promoção alheia aponte para um desejo de crescimento profissional. Talvez a inveja por um relacionamento aponte para um anseio por conexão. O segredo está em redirecionar esses desejos para ações que honrem nosso próprio caminho, confiando que Deus nos guia no tempo certo. Como nos lembram Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois está é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão transforma a inveja em inspiração, guiando-nos de volta ao contentamento. A jornada do contentamento nos ensina que a felicidade não está na comparação, mas na confiança. Quando escolhemos ver nossa vida com os olhos da fé, percebemos que o que temos é suficiente, não porque é perfeito, mas porque é nosso, moldado pela mão do Criador. A verdadeira felicidade mora onde a inveja se dissolve, no coração que celebra, que confia, que encontra paz no agora. Este é o audiolivro, A Jornada do Contentamento. Capítulo 5. Contentamento em tempos difíceis. A vida nem sempre é um caminho banhado pela luz do sol. Há momentos em que as tempestades chegam, perdas que partem o coração, incertezas que pesam na alma, dores que parecem apagar qualquer traço de esperança. Nessas horas, o contentamento pode parecer um ideal distante, quase inalcançável. Como encontrar paz quando o coração está pesado? Como habitar o agora quando o agora é doloroso? A resposta está na fé. O contentamento em tempos difíceis é um ato de entrega ao divino, uma confiança profunda de que Deus está presente, mesmo nas noites mais escuras. Como nos consola Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O contentamento não nega a dor, ele a transforma, revelando a presença divina que nos sustenta em meio às tempestades. Os tempos difíceis são parte da jornada humana. Eles nos encontram em formas diferentes: a perda de um ente querido, uma crise financeira, uma doença inesperada, ou até mesmo a solidão que surge em silêncio. Esses momentos nos desafiam a questionar o sentido da vida, a perguntar por que coisas ruins acontecem. Mas a espiritualidade nos ensina que os desafios não são apenas obstáculos, são mestres disfarçados, oportunidades para crescer, para nos aproximarmos de Deus, para descobrir que a felicidade não está na ausência de problemas, mas na presença divina que nos acompanha através deles. O contentamento em tempos difíceis é como uma âncora que mantém o barco firme, mesmo quando as ondas são altas. Conheci Pedro,
Um homem de 42 anos que enfrentou uma tempestade que abalou sua vida. Após anos construindo uma carreira estável, ele perdeu o emprego em uma reestruturação da empresa. De repente, as contas se acumularam, e a incerteza tomou conta. Eu me sentia derrotado, Pedro confessou. Perguntava a Deus por que isso estava acontecendo comigo. No auge de sua angústia, Pedro começou a buscar consolo na oração. Em uma manhã, enquanto caminhava em um parque próximo de casa, ele notou pequenas graças: o apoio incondicional de sua esposa, a força para levantar cada dia, a beleza de um céu estrelado que ele nunca parava para observar. Eu percebi que, mesmo sem respostas, eu podia confiar, ele disse. Pedro não encontrou todas as soluções imediatamente, mas aprendeu que o contentamento não elimina a dor. Ele a transforma em um espaço de crescimento espiritual. Aos poucos, ele começou a reconstruir sua vida, não com base no que perdeu, mas naquilo que ainda tinha: fé, amor, esperança. A história de Pedro ecoa a de Lívia, uma mulher que enfrentou a perda devastadora de sua mãe. A dor a consumia, e ela se sentia perdida em um mar de luto. Eu não conseguia imaginar a vida sem ela, Lívia compartilhou. Em meio à escuridão, ela encontrou refúgio em um grupo de apoio espiritual. Durante uma sessão, o facilitador leu Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras tocaram Lívia profundamente. Ela começou a notar gestos de amor ao seu redor, uma mensagem de um amigo, uma refeição compartilhada com a família, uma oração silenciosa que trazia paz. Eu não entendia o porquê da perda, ela disse, mas comecei a ver Deus nos pequenos momentos que me sustentavam. O contentamento de Lívia não apagou a dor, mas a ajudou a encontrar luz em meio à escuridão, um lembrete de que a felicidade pode coexistir com o sofrimento. Os tempos difíceis nos desafiam a redefinir o que significa ser feliz. A cultura moderna muitas vezes nos vende a ideia de que a felicidade é um estado de perfeição, onde tudo está resolvido, e a vida segue um roteiro impecável. Mas a espiritualidade nos oferece uma visão mais profunda. A felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da paz interior que encontramos quando nos entregamos a Deus. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de contentamento em meio às adversidades. Jó, após perder tudo, família, riquezas, saúde, declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa confiança radical em Deus, mesmo na dor, é um modelo de contentamento que nos inspira. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, preso e enfrentando provações, escreveu em Filipenses 4:11-12: aprendi a adaptar-me às circunstâncias em que me encontro. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Paulo não negava suas dificuldades, ele encontrava paz na presença de Deus. Outras tradições espirituais também iluminam esse caminho. No budismo, o conceito de dukkha reconhece o sofrimento como parte da vida, mas ensina que a paz interior pode ser encontrada ao aceitar o presente com equanimidade. No taoísmo, o princípio do Wu-Wei, a ação sem esforço, nos convida a fluir com a vida, mesmo em seus momentos mais desafiadores, confiando que tudo tem seu tempo. Essas perspectivas, embora diferentes, convergem para uma verdade compartilhada. O contentamento em tempos difíceis nasce da aceitação e da confiança em algo maior que nós mesmos. Conheci Ana Paula, uma enfermeira que enfrentou esgotamento durante a pandemia. Trabalhando longas horas em um hospital lotado, ela sentia o peso do medo e da exaustão. Havia dias em que eu não sabia como continuar, ela confessou. Um colega sugeriu que ela começasse a focar em pequenos momentos de alívio, um sorriso de um paciente, uma conversa com um amigo, um momento de oração antes do turno.
Ana Paula começou a carregar um pequeno caderno onde anotava essas graças diárias. Era como se eu estivesse colecionando luz no meio da escuridão, ela disse. Esse hábito a ajudou a encontrar contentamento, não porque os desafios desapareceram, mas porque ela viu que Deus estava com ela em cada passo. A história de Ana Paula se conecta à de Marcos, um pai que enfrentou uma crise financeira após um divórcio. Ele se sentia sobrecarregado, incapaz de prover para seus filhos como antes. Em um momento de desespero, Marcos participou de uma missa onde o padre falou sobre a confiança em Deus, citando Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Inspirado, Marcos começou a valorizar o que ainda tinha: a saúde de seus filhos, a solidariedade de amigos, a fé que o sustentava. Eu percebi que a felicidade não estava no que eu perdi, mas no que eu ainda podia oferecer, ele disse. O contentamento de Marcos o ajudou a reconstruir sua vida com esperança. Os tempos difíceis também nos ensinam sobre resiliência espiritual. Eles nos mostram que a dor não é o oposto da felicidade, mas um caminho para uma felicidade mais profunda, enraizada na fé. Conheci Teresa, uma idosa que viveu a perda de seu esposo após décadas de casamento. A solidão a consumia, mas ela encontrou consolo em sua comunidade religiosa. Eu comecei a orar com os outros, a compartilhar minhas lembranças, ela disse. Percebi que a dor não me definia, o amor que ainda carregava, sim. Teresa descobriu que o contentamento é um ato de amor, por si mesma, pelos outros, por Deus, que floresce mesmo em solos áridos. A espiritualidade nos lembra que os desafios são parte do plano divino, não como punição, mas como oportunidades para crescer. Em Romanos 5:3-4, lemos: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O contentamento em tempos difíceis é essa esperança, a confiança de que Deus está trabalhando em nós, mesmo quando não entendemos o porquê. É saber que a felicidade não está na resolução imediata dos problemas, mas na paz que encontramos ao caminhar com Deus através deles. Essa jornada não é fácil. A dor pode nos fazer sentir que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou. Mas a fé nos convida a olhar além da superfície, a encontrar a presença divina nos pequenos detalhes, uma palavra de conforto, um momento de silêncio, a força para dar o próximo passo. Conheci Gabriel, um jovem que enfrentou uma depressão profunda após uma série de fracassos acadêmicos. Ele se sentia indigno, preso em um ciclo de autocrítica. Um terapeuta cristão o incentivou a buscar sinais de Deus em sua vida diária. Gabriel começou a notar pequenos momentos de beleza, uma flor no caminho, uma música que tocava seu coração. Eu percebi que Deus não estava apenas nas grandes vitórias, mas nos pequenos instantes que me mantinham vivo, ele disse. O contentamento de Gabriel o ajudou a redescobrir a esperança, passo a passo. O contentamento em tempos difíceis é um testemunho de fé. É escolher acreditar que, mesmo nas tempestades, Deus está conosco, moldando-nos, sustentando-nos. É encontrar a felicidade não na ausência de dor, mas na presença de Deus que nos carrega. A verdadeira felicidade mora onde a confiança floresce, no coração que, mesmo ferido, escolhe dizer: eu confio em ti. Este é o audiolivro, A Jornada do Contentamento. Capítulo 6. Contentamento e propósito. A busca por propósito é uma das perguntas mais profundas da alma humana. Queremos saber por que estamos aqui, qual é o sentido de nossa jornada, o que faz nossa vida valer a pena. Essa busca pode ser uma chama que nos guia, mas também pode nos deixar inquietos,
como se estivéssemos vagando sem mapa, esperando por um grande momento que revele nosso lugar no mundo. O contentamento nos oferece uma resposta transformadora. O propósito não está apenas nas grandes conquistas ou nos destinos gloriosos. Ele está nos pequenos atos, nos momentos do cotidiano, nos fios de significado que Deus tece em cada dia. Como nos assegura Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O contentamento nos ajuda a encontrar propósito não ao buscar algo grandioso, mas ao reconhecer que cada momento carrega a marca do divino. A ideia de propósito muitas vezes é mal compreendida. A cultura moderna nos faz acreditar que propósito é sinônimo de fama, sucesso ou impacto visível, ser um líder renomado, um artista celebrado, ou alguém cuja história ecoa pelo mundo. Mas essa visão limitada pode nos prender, fazendo-nos sentir que nossa vida é insuficiente se não alcançarmos essas alturas. O contentamento nos convida a uma perspectiva diferente. Propósito é viver com intenção, alinhando cada dia com a vontade divina, seja em um gesto de bondade, uma oração silenciosa ou um trabalho feito com amor. A verdadeira felicidade não está em encontrar um propósito épico, mas em descobrir que cada momento tem significado quando vivido com fé. Conheci Daniel, um jovem de 25 anos que se sentia perdido, sem saber qual era seu lugar no mundo. Ele sonhava com um propósito grandioso, talvez ser um empreendedor de sucesso ou um ativista que mudasse o mundo. Mas, enquanto perseguia essas ideias, Daniel vivia frustrado, sentindo que sua vida cotidiana, um emprego comum, uma rotina simples, era pequena demais. Eu achava que precisava de algo grande para me sentir completo, ele confessou. Sua mudança começou em um retiro espiritual, onde um mentor lhe perguntou: "O que você faz hoje que toca o coração de alguém?" Daniel refletiu e percebeu que seus pequenos atos, ajudar um colega no trabalho, cuidar de sua avó, orar com sinceridade, já carregavam propósito. Eu percebi que meu propósito não era uma meta a alcançar, mas uma maneira de viver, ele disse. Daniel começou a ver cada dia como uma oportunidade de viver para Deus, e essa mudança trouxe uma paz que ele nunca imaginara. A história de Daniel ecoa a de Beatriz, uma professora de ensino fundamental que achava seu trabalho insignificante. Ela via os colegas compartilhando conquistas acadêmicas ou prêmios, e sentia que suas aulas diárias para crianças pequenas não tinham impacto. Eu pensava que meu trabalho não fazia diferença, Beatriz admitiu. Durante uma formação espiritual, ela foi desafiada a refletir sobre Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Inspirada, Beatriz começou a enxergar cada aula como uma chance de inspirar, de plantar sementes de curiosidade e amor nas crianças. Ela notou os sorrisos dos alunos, as perguntas curiosas, os pequenos avanços. Eu percebi que meu propósito estava em cada momento que eu dedicava a eles, ela disse. O contentamento transformou o trabalho de Beatriz em uma missão sagrada, e ela encontrou alegria no cotidiano. A espiritualidade nos ensina que o propósito não é algo que buscamos fora de nós, ele está tecido na própria vida que vivemos. Na Bíblia, encontramos exemplos poderosos disso. Davi, antes de ser rei, era um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho com dedicação. 1 Samuel 17, 34-35. Seu propósito não estava apenas na coroa que um dia usaria, mas nos atos humildes de cuidado que moldaram seu coração. Da mesma forma, Maria, mãe de Jesus, encontrou propósito em sua obediência simples e profunda. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esses exemplos nos mostram que o propósito não exige grandiosidade, ele exige fidelidade ao chamado de Deus em cada momento.
Outras tradições espirituais reforçam essa verdade. No budismo, o conceito de Dharma sugere que nosso propósito é viver em harmonia com a ordem do universo, cumprindo nossos papéis com atenção e bondade, sejam eles grandes ou pequenos. No taoísmo, o Wu-Wei nos ensina a agir com naturalidade, fluindo com a vida em vez de forçar um propósito grandioso. Essas perspectivas convergem para uma sabedoria compartilhada. O propósito é encontrado quando vivemos com intenção, confiando que cada ato, por menor que pareça, faz parte de um plano maior. Conheci Ana Clara, uma artista plástica que buscava propósito em exposições e reconhecimento. Ela vivia ansiosa, comparando seu trabalho com o de outros. Eu achava que precisava de uma grande exposição para provar meu valor, ela disse. Durante um retiro, Ana Clara foi convidada a criar arte como uma oração, oferecendo cada pincelada a Deus. Ela começou a pintar para expressar sua alma, não para impressionar. Quando parei de buscar validação, encontrei alegria em cada traço, ela disse. O contentamento a ajudou a ver que seu propósito estava em criar com amor, independentemente do resultado. A busca por propósito também pode nos levar a momentos de dúvida, especialmente quando a vida parece sem direção. Conheci João, um homem de meia idade que perdeu o sentido após a aposentadoria. Depois de anos trabalhando como engenheiro, ele se sentia inútil sem a rotina do trabalho. Eu não sabia quem eu era sem meu cargo, ele confessou. Em uma conversa com um amigo pastor, João foi encorajado a refletir sobre Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Ele começou a se envolver em pequenos projetos comunitários, como ensinar jovens em sua igreja. Eu percebi que meu propósito não estava no meu emprego, mas em como eu escolhia viver cada dia, ele disse. João encontrou felicidade em servir, descobrindo que o contentamento transforma até os momentos mais simples em propósito. O propósito também se manifesta nas relações humanas. Conheci Mariana, uma mãe que se sentia sobrecarregada pela rotina de cuidar de seus filhos pequenos. Ela via outras mulheres equilibrando carreiras brilhantes e famílias, e sentia que sua vida era menos significativa. Durante uma sessão de aconselhamento espiritual, Mariana foi lembrada de que criar seus filhos era um chamado sagrado. Ela começou a ver cada momento com eles, uma história lida, uma risada compartilhada, como parte de seu propósito. Eu percebi que ser mãe era minha maneira de trazer amor ao mundo, ela disse. O contentamento de Mariana a ajudou a encontrar significado em sua vocação diária. A cultura moderna muitas vezes nos pressiona a buscar um propósito visível, mensurável, algo que o mundo possa aplaudir. Mas o contentamento nos ensina que o propósito não precisa ser grande para ser profundo. Ele está nos pequenos gestos, um sorriso dado a um estranho, uma oração silenciosa, um trabalho feito com cuidado. Conheci Teresa, uma idosa que dedicava suas tardes a tricotar roupas para doação. Eu não estou mudando o mundo, ela dizia com um sorriso, mas estou aquecendo alguém. Teresa encontrava propósito em cada ponto de tricô, oferecendo seu trabalho como uma prece. Sua simplicidade era um testemunho de contentamento, uma prova de que a felicidade mora nos atos que fazemos com amor. O contentamento nos alinha com o propósito divino. Ele nos lembra que não precisamos de grandes palcos para viver uma vida significativa. Cada dia é uma oportunidade de cumprir o chamado de Deus, seja em um momento de serviço, de oração ou de presença. Como nos ensina Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. O propósito é viver com humildade e amor, confiando que cada passo é parte do plano divino. Essa jornada exige confiança,
especialmente quando o propósito parece obscurecido pelas circunstâncias. Conheci Gabriel, um estudante que se sentia perdido após mudar de curso na universidade. Ele temia estar desperdiçando seu potencial. Durante o retiro, ele refletiu sobre Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Gabriel começou a ver cada dia como uma chance de aprender, de crescer, de servir. Eu percebi que meu propósito não era um destino, mas um caminho, ele disse. O contentamento o ajudou a encontrar paz na jornada, mesmo sem todas as respostas. O contentamento nos ensina que a felicidade não está em encontrar todas as respostas, mas em viver cada dia com intenção, confiando que Deus guia nossos passos. A verdadeira felicidade mora onde o propósito floresce, no coração que escolhe viver para o divino, em cada pequeno ato de amor, em cada momento de fé. Este é o audiolivro, A Jornada do Contentamento. Capítulo final. Vivendo o contentamento todos os dias. A jornada do contentamento é um caminho que se renova a cada amanhecer, uma escolha diária de viver com o coração aberto, encontrando a verdadeira felicidade na gratidão, na simplicidade, na aceitação, na superação da inveja, na resiliência perante as dificuldades, no amor nas relações e na descoberta do propósito. Não é um destino final onde chegamos e paramos, nem uma conquista que se alcança uma vez por todas. É uma maneira de caminhar, confiando que Deus está presente em cada passo, em cada respiração, em cada momento da existência. Como nos inspira Filipenses 4:11-13, não digo isso por necessidade, porque aprendi a adaptar-me às circunstâncias em que me encontro. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contentamento é esse segredo, uma paz que transcende as circunstâncias, uma felicidade que nasce da fé e se manifesta no agora, no eterno presente que Deus nos oferece. Ao longo desta jornada, exploramos os pilares que sustentam o contentamento, cada um deles uma faceta da luz divina que ilumina o caminho da alma. Começamos reconhecendo a ilusão da falta, aquela voz insistente e enganadora que nos faz acreditar que a felicidade está sempre no que ainda não temos, no próximo passo, na próxima conquista. Essa ilusão nos mantém correndo em um ciclo interminável, mas o contentamento nos convida a parar, a olhar para a abundância já presente, a confiar na providência divina que nos sustenta em cada detalhe da vida. Passamos pela gratidão como fundamento, a luz suave que ilumina o cotidiano e revela a bondade de Deus nos momentos mais simples, no calor do sol, no som de uma risada, na força que nos carrega. Abraçamos a simplicidade como um ato de coragem espiritual, abrindo espaço no coração e na vida para o essencial, deixando ir o supérfluo que pesa e obscurece a paz. Enfrentamos a inveja e a comparação, transformando sombras que roubam a alegria em oportunidades para celebrar nosso caminho único, desenhado pela mão do Criador. Encontramos contentamento em tempos difíceis, descobrindo que a dor não apaga a presença de Deus, mas pode nos aproximar dele, moldando-nos em vasos de esperança. Nutrimos o contentamento nas relações, aprendendo a amar com aceitação e paciência, reconhecendo cada pessoa como um reflexo do divino. E, finalmente, alinhamos o contentamento com o propósito, reconhecendo que cada dia é uma chance de viver com intenção, tecendo significado nos atos mais humildes, nos gestos que parecem pequenos, mas que ecoam na eternidade. Revisitando as histórias que nos acompanharam ao longo destas páginas, vemos o poder transformador do contentamento em vidas reais, em corações que escolheram a fé em meio ao caos do mundo. Ana, presa na ilusão da falta, encontrou paz ao parar de buscar mais e valorizar o que já tinha. O silêncio de uma manhã, a conexão com amigos, a graça de um novo dia. João descobriu alegria na gratidão, mesmo em meio às dificuldades financeiras,
notando as pequenas bênçãos que o sustentavam como sinais da presença divina. Maria respirou aliviada ao abraçar a simplicidade, liberando espaço físico e mental para o que realmente importava: tempo com a família, momentos de oração, a leveza de uma vida alinhada com o essencial. Clara superou a inveja ao focar em sua própria jornada, transformando a comparação em inspiração, celebrando as vitórias alheias sem se diminuir. Pedro achou força nas adversidades, notando as graças que o cercavam mesmo nas noites mais escuras, o apoio de entes queridos, a resiliência da alma, a beleza de um céu estrelado. Laura aprendeu a amar incondicionalmente, aceitando sua irmã como ela era, encontrando harmonia no amor que transcende expectativas. Daniel e Beatriz viram propósito no cotidiano, ele em atos de cuidado que tocavam corações, ela em aulas que plantavam sementes de curiosidade e amor nas crianças. Ana Clara criou arte como uma oferta ao divino, João encontrou significado no serviço comunitário após a aposentadoria, Mariana valorizou sua maternidade como um chamado sagrado, Teresa aqueceu corações com seu tricô simples e dedicado, e Gabriel confiou no caminho sem todas as respostas, descobrindo que cada passo era guiado por Deus. Essas histórias não são exceções ou contos idealizados, são testemunhos vivos da jornada do contentamento, espelhos nos quais podemos nos ver. Elas nos mostram que o contentamento é acessível a todos, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, seja em momentos de abundância que nos tentam a esquecer a fonte da verdadeira riqueza, ou em escassez que nos desafia a confiar mais profundamente. Seja em alegria que nos convida a celebrar, ou em dor que nos molda com mãos gentis. O contentamento não muda o mundo exterior de imediato, mas transforma o interior, revelando a felicidade que sempre esteve ao alcance, escondida nos detalhes do agora. Como nos lembra Salmo 16:11, Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença plenitude de alegria, a tua mão direita delícias perpetuamente. A verdadeira felicidade mora nessa presença, no agora, no amor, na confiança inabalável de que Deus nos guia, nos sustenta, nos completa. A jornada do contentamento é como um rio que flui continuamente, moldado pelas margens da fé. Cada pilar que exploramos, da dissolução da ilusão da falta ao alinhamento com o propósito divino, é uma curva nesse rio, um ponto onde a água se aprofunda, onde a corrente se fortalece. A ilusão da falta nos ensina que a felicidade não está no acúmulo, mas na confiança de que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23:1. A gratidão nos revela que cada dia é uma dádiva, um presente embrulhado na bondade de Deus. A simplicidade nos liberta do peso do excesso, criando espaço para a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. A superação da inveja nos lembra que cada vida é uma tapeçaria única, tecida com fios de graça, e que celebrar os outros enriquece nossa própria alma. O contentamento em tempos difíceis nos mostra que as tempestades não nos definem, a presença de Deus, sim. Nas relações, Ele nos ensina que o amor incondicional é o reflexo do amor divino, uma ponte que une corações. E o propósito nos alinha com o eterno, mostrando que cada ato, por menor que pareça, é uma semente plantada no jardim do reino de Deus. Essas lições não são abstratas, elas ecoam na Bíblia, na vida dos santos e profetas, e nas tradições espirituais que atravessam os séculos. Pense em Paulo, preso e sofrendo, mas declarando contentamento em toda situação. Pense em Jesus, que encontrou alegria na obediência ao Pai, mesmo enfrentando a cruz. Pense nos lírios do campo, que não se preocupam, mas são cuidados. Mateus 6:28-29. Essas imagens nos convidam a uma vida de confiança radical, onde o contentamento se torna o ritmo natural da alma. Outras tradições espirituais reforçam essa visão. No budismo, a aceitação do presente dissolve o sofrimento. No estoicismo, a virtude é suficiente para a felicidade.
No taoísmo, fluir com a vida traz harmonia. Todas apontam para a mesma verdade. O contentamento é o portal para a felicidade verdadeira, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. João 14:27. Viver o contentamento todos os dias é abraçar essa verdade como um estilo de vida. É acordar com o coração grato, mesmo quando o dia parece cinzento. É escolher a simplicidade em um mundo de excessos, valorizando o essencial sobre o superficial. É celebrar as vitórias dos outros, confiando que nosso caminho é suficiente. É encontrar força nas dificuldades, sabendo que Deus caminha conosco no vale da sombra. É amar nas relações com paciência e aceitação, vendo o divino em cada rosto. É viver com propósito, oferecendo cada momento como uma oração silenciosa. O contentamento não exige perfeição, exige presença, presença no agora, presença com Deus, presença com os outros. Que esta jornada não termine nestas páginas, mas continue em sua vida. Leve-a para as manhãs silenciosas, onde o sol nasce como um lembrete da graça renovada. Leve-a para as conversas com entes queridos, onde o amor se manifesta em palavras e silêncios. Leve-a para os desafios que surgem, transformando-os em oportunidades de crescimento. Leve-a para os momentos de alegria, celebrando-os como dádivas divinas. O contentamento é a morada da felicidade, e você já carrega a chave, sua fé, sua escolha de ver Deus em tudo. Caminhe com coragem, com gratidão, com amor. A verdadeira felicidade mora em você, ela está no agora, na presença eterna do Divino. Que cada dia seja um passo iluminado nessa jornada infinita, em direção à plenitude que Deus prometeu. Obrigado por ouvir. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Assim você estará ajudando mais pessoas a receber este audiolivro. Esta foi mais uma obra de Ampa Audiolivros. Até a próxima!